Eu queria dedicar esse vídeo a uma colega professora minha que infelizmente acabou de falecer, muito jovem. O nome dela é Camila. É lamentável, um falecimento muito triste. E pelo lado bom, eu queria homenagear duas alunas inesquecíveis que eu tive na minha vida, tá? Senhorita Thalissa e senhorita Gabi Rodrigues. Vocês estão no coração do gordo, meninas. Era uma casa muito engraçada, música do Cortiça. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, Pronto. porque pinico não tinha ali. Gostou da minha música? Fantástica. Fantástica. Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo agora, o terceiro vídeo aí da série de literatura do vestibular. Estou aqui, professor Lico Ferreira, professor Márcio Galvão, e hoje o nosso trabalho é O Cortiço, Aloysio Azevedo. Gente, nós vamos falar do cortiço. O cortiço, primeiro, porque a gente está trabalhando nessa ordem de Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o cortiço? Porque é uma sequência cronológica e estilística. Tá? Nós passamos de uma obra extremamente idealizada no indianismo de Iracema, de uma obra que foca a realidade como Memórias Póstumas de Brás Cubas, até nós chegarmos no radicalismo, no extremismo da obra O Cortiço. Gente, essa obra, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela pertence a um movimento literário chamado naturalismo. O naturalismo, para você entender, tá? Você tem que lembrar que existem 4 teorias filosóficas científicas que surgiram na época e que os autores, entre eles Aloysio Azevedo, tentaram aplicar nos livros. A título de curiosidade, a primeira obra naturalista, tá, já feita no mundo, que eu recomendo a leitura fortemente, Germinal, de Émile Zola. Tá? É um livraço dos melhores que eu já li, favoritos da casa mesmo. Gente, olha só. Primeira coisa, as 4 ideias que você tem que ter em mente, porque toda a trama, todo o desenvolvimento dos personagens se baseia nisso. Essas ideias eram adotadas de forma tão radical que costuma-se dizer que os personagens do naturalismo perdiam o seu livre-arbítrio. Tá? E é difícil você perder seu livre-arbítrio, né? Ah, sim. Ainda mais, isso que você falou de ser difícil, ainda mais quando você pensa que trata-se de personagens de pessoas de papel. Sim, personagens que não existem, né? Pessoas que não existem. Teoricamente você poderia criar a asa deles e saírem voando. Sim, sim. Tá? Por isso que esse muitas vezes é chamado de romance de tese. Porque o autor tentava provar que essas 4 ideias, que eu já tenho que explicar, já demorei até, como seriam aplicadas numa vida real, ligadas ao livro. Quais são essas ideias? Lico, me interrompa a hora que você quiser. Fique à vontade. Tá? A primeira delas, tá, surgiu o chamado positivismo. Esse positivismo, como que ele se manifesta no livro? Os personagens não têm qualquer forma de preocupação metafísica. Tá? O que eles valorizam é o aqui e o agora. Então o positivismo é você ver as coisas assim, como se fosse uma sequenciazinha. As coisas acontecem por sequência. Eu nasci, eu tive minha infância, eu tive minha adolescência, eu cresci, eu casei, eu tive filhos, eu envelheci e eu morri. Acabou. Isso, eu contei a história da minha vida de uma forma positiva. Eu vou aproveitar a palavra anseio, tá? Porque você percebe que numa obra naturalista, por causa do positivismo, os personagens não têm anseios. As necessidades deles têm que ser todas sanadas de maneira muito rápida e muito presente. E são todas necessidades ligadas ao mundo concreto. Tá? É fome, é sexualidade, é sobrevivência. Lembra, enquanto no Memórias Póstumas nós temos Machado de Assis ironizando a religião, nós vamos ter no Cortiço Aloysio Azevedo ridicularizando a religião. Tanto que a única personagem, Dona Esperança, que reza, que tem uma vida espiritual, acaba louca. Porque ela espera uma intervenção divina para salvar o casamento dela, e essa nunca vem. E fica esperando. A outra é o evolucionismo.
Evolucionismo de Charles Darwin. Sim. Lembrando sempre, claro, gente, que a religião de cada um é a religião de cada um. A gente explica do jeito que isso aparece no livro. Surgiu a teoria do nosso amigo Charles Darwin, que inclusive passou pelo Brasil. Charles Darwin postulou que nós temos ancestrais em comuns com o macaco. Nós somos primatas desenvolvidos. Sim. Telencéfalo, polegar opositor que permitiu o movimento de pinça. Então nós somos primatas desenvolvidos. Só que, como animais, nós estamos sempre submetidos aos nossos instintos. Você vai ver os personagens, eles não agem racionalmente, eles agem instintivamente. Naturalmente. Por isso... Não existe amor, existe sexualidade, desejo. Como isso vai aparecer na obra? Por que é tão fácil você reconhecer uma obra naturalista? Porque para aproximar o homem do animal, isso aqui não é uma mão, isso é pata. Tá? Isso aqui, o meu bom amigo Lico, não é barba, não é pelo. As mulheres não têm seios, têm tetas. Não existe desejo, existe cio. As pessoas não moram em casas, elas moram em tocas. As metáforas são sempre animalizantes. É sempre comparando o homem com animais. E, por favor, não seja inocente de achar que comparação com ela é uma gatinha. Não. As comparações é vaca, cadela. Animais. Tá? Animais com que, sempre que associados ao ser humano, tem um sentido pejorativo. Enquanto o positivismo ele segue essa linha de ser somente isso, então nasceu, cresceu, viveu, morreu. Quando a gente fala sobre esse evolucionismo, a gente tem que entender que nós já viemos de uma carga muito grande, né, e trazemos essa carga com a gente e somos presos a essa carga, né? Então, como o professor falou da questão do animal, nós, por mais que nós não queremos ser, né, por mais que a gente tente escapar e esconder isso a todo tempo, nós ainda temos instintos animais e permanecemos com os instintos animais aí. E como você disse, não temos casa, temos tocas. No livro Cortiço ele mostra muito isso. Sim. O próprio cortiço em si é uma residência, né? Um abrigo para as pessoas amontoadas dentro de casarões. Que é interessante a gente começar a entender agora que ele tinha uma estética, como o professor está falando, uma estética diferente. A Luiz Azevedo ele vem com um teor crítico desde o Mulato. Né? Uma Lágrima de Mulher, se não me engano, é a Lágrima de Mulher. Depois ele vem com o Mulato, que ele dá um tapa na cara de uma sociedade que está discutindo o abolicionismo, que ele vem desse período, né, dessa discussão ali do abolicionismo, e ele vem muito ácido, né? Então no Cortiço também, o livro em si é uma crítica à sociedade. À sociedade, brutal, na verdade. E assim como é a alegoria Iracema que nós trabalhamos, o Cortiço também, os personagens dele representam também muito sobre o Brasil, né, professor? É importante lembrar também, aproveitar aqui o que o Lico falou, de cortiço amontoado. Existe uma tendência, tá, nas obras naturalistas a retratar grandes agrupamentos humanos. Tá? Então você pega os títulos, casa de pensão, o cortiço, a colmeia. A colmeia seria uma casa comparada a uma colmeia. Dá para imaginar. Tá? Por quê? Porque o naturalismo ele retrata, de uma maneira geral, as classes mais miseráveis. Tudo no naturalismo é muito sensorial. A descrição envolve odores, a descrição envolve perfumes, visões desagradáveis, texturas desagradáveis. E por que eles optam pelos agrupamentos humanos? É uma experiência para você, aluno, estar assistindo. Imagina que você está na sua sala de aula e você tem, digamos, 25 alunos. Entre alguns alunos novos, vocês passam a ter 75 alunos nessa sala de aula. Tá? É natural que os corpos se esbarrem, que os odores aumentem, que o desconforto na hora do banheiro aumente, a higiene diminua. Isso é muito importante do naturalismo. O naturalismo tem um detalhe, um olho para a sordidez. Vai fazer questão de falar do cheiro, da aparência física degradante. Tudo no naturalismo tende a ser ordinário. Tá? Tenta levar para o lado animal. Animal. Né? Tenta levar para o lado animal. Eu acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho sobre a obra em si do Cortiço. Como vocês sabem, o nosso objetivo não é fazer um resumo do livro, né, professor? Não é aqui fazer uma resenha do livro. O nosso objetivo
é fazer com que você sinta vontade de ler o livro e entender. Na hora que você lê o livro, você fala assim, pô, bem que o Lico falou, bem que o Márcio falou, que é dessa linha e tal. Então, vamos entender alguma coisa. Vou fazer só um panorama histórico rapidinho aqui pra gente poder entender. A gente tem que entender o seguinte, no final do século XIX, né, o Brasil estava passando por uma reformulação, né, principalmente a cidade do Rio de Janeiro estava passando por uma reformulação muito grande. Estávamos aí no período final do Império, início da República, então os grandes casarões coloniais, os grandes casarões imperiais que existiam ali no Rio de Janeiro já não tinham mais utilidade, já estava virando elefantes brancos dentro da cidade. Então os proprietários desses casarões acabaram dividindo esses casarões em pequenos compartimentos, né? E aí foram onde surgiram os cortiços, né? Pegavam os casarões, dividiam, várias pessoas habitavam a mesma moradia, como eram moradias muito grandes, eles acabam conseguindo dividir. E aí surgem os cortiços. Junto com o cortiço, né, quem moravam nesses cortiços, pessoal? Pessoas com baixa renda, normalmente. Né, os trabalhadores. Normalmente os trabalhadores que vinham para a cidade, normalmente vindos do interior do estado ou do nordeste do país, vinham e habitavam esses casarões. Então, nesses casarões havia e imigrantes também. E havia dentro desses casarões essa inter-relação entre seres diferentes, que até então, até o final do século XIX, é interessante a gente entender a sociedade brasileira, que era assim, a burguesia andava com a burguesia, né? A ralé andava com a ralé, estratificado mesmo, né? Bem estamental mesmo, uma sociedade bem estamental. Agora não, agora nós começamos a ter uma sociedade onde o burguês, né, o rico, acaba tendo que conviver, andar na rua e ter que compartilhar dos mesmos lugares públicos que o pobre, que o nordestino, que o cara também. Então, é interessante na obra do Aloysio Azevedo, escravos, e daqui a pouco, um pouco mais pra frente, ex-escravos. Que aí é pior ainda, que continua sendo escravo na mente do escravocrata, mas ele é aforreado, de 1888, aforreado. Então, como eu vou lidar com esse negro que até ontem eu batia? Até ontem eu mandava nele, hoje não, hoje ele trabalha pra mim, eu tenho que pagar um salário pra ele. E ele é um ser humano que merece respeito. Imagina isso na cabeça da sociedade no final do século XIX. Então é interessante a gente entender esse contexto todo para entender onde o cortiço está inserido, né? Onde que o Aloysio Azevedo está inserido. Gente, nessa época surgiu o socialismo. O socialismo, na verdade, a ideologia é muito anterior à Revolução Russa. Então você tem que entender, tá, que existe no livro, 80% do livro se passa na classe mais miserável da sociedade. E vai ter o contraponto, que é o sobrado, de um personagem chamado Miranda. Esse Miranda, ele vai representar o capitalismo selvagem. Ao mesmo tempo que ele enriqueceu, embora esteja meio falido na obra, às custas do trabalho dos pobres, ele olha os pobres com desprezo. E para você entender, porque é muito sutil essa parte, tá? Para você entender onde que está o socialismo nessa obra, nós temos dois cortiços na obra. Um deles é o Cabeça de Gato, que é o cortiço principal dos nossos heróis. O outro cortiço são chamados carapicus. Por uma rivalidade por causa de mulher, olha o darwinismo aí, não se discute com mulher, se mata e se briga. Vai ter uma briga coletiva de um cortiço contra o outro. No meio dessa briga, uma personagem desequilibrada, todo mundo é meio desequilibrado no cortiço. Todo mundo é meio animal. Todo mundo é meio animal. Ela bota fogo no cortiço. O que acontece? Eu estava brigando com o Lico, nós somos de cortiços rivais. No que eu vi o cortiço pegando fogo, instintivamente nós paramos de brigar e juntamos nossas forças para apagar o fogo lá do cortiço. Onde que está a mensagem do nosso Aloysio Azevedo? O povo, a hora que parar de brigar entre si e enxergar que tem objetivos comuns, ele consegue o que quiser. É que é a lógica do socialismo. É a lógica do socialismo. É a lógica do socialismo. Tá. O povo univos. Sim, né? O povo, assim, enquanto eu estou brigando contra o cortiço do Lico, nós não temos forças para atacar o dominante. Sim. A partir do momento que nós nos juntamos, as armas apontadas para o mesmo lugar, os objetivos são alcançados. Eu preciso manter o meu bem-estar. E para manter meu bem-estar eu tenho que me unir. Tem que se unir. A gente está falando do final do século XIX, pessoal. E hoje nós estamos já no início do século XXI. Ou seja, mais de 100 anos aí, professor. E ele já dava essa lição. E até hoje
Até hoje não aprendemos. Não aprendemos. Até hoje não aprendemos. Não aprendemos. Quando a gente vê, e aqui eu me permito fazer um comentário político, quando a gente vê as pessoas de esquerda brigando com as pessoas de direita, isso serve muito bem para quem está lá em cima, né? É. Enquanto eles brigam aqui embaixo, enquanto eu brigo com ele aqui, lá em cima faz o que quiser. Lá em cima os conchavos continuam, né? E, por final, esse Lico vai ter muito o que falar. Determinismo. Gente, isso é fundamental para vocês entenderem a obra. Se você for entender o determinismo, tá? Hipólito Taine, não é? Isso. Se eu não me engano, Hipólito Taine. Esse filósofo, ele falou que o homem, ele já nasce com o seu futuro, com a sua vida determinada por 3 fatores. Raça, momento e... Não lembro. Bom que dá pra dar. Raça, momento. Vou acender pra ver se melhora alguma coisa. Olha, deu uma clareada aí, professor. Raça, momento. Whatever. Não, precisa lembrar. Isso é importante. Isso é realmente importante. Raça, momento. Ah, eu não me conformo. Esse aqui é muito louco, né? Isso é genial. Todos eles que aqui estão atravancando meu caminho. Eles passarão e eu... Passarinho. Passarinho. Precisa dar um pause aí pra eu me conformar. Que o homem, ele tem o seu destino guiado por meio, raça e momento histórico. Tá? Meio, raça e momento. Olha o que o Lico falou, gente. Nós estamos numa época de pré-abolição. Os negros eram vistos como animais, como inferiores, por mais absurdo que isso possa parecer hoje. Sim. Por isso que os personagens, olha só a raça, vão ser determinados pela sua raça. Tem a Rita baiana, tem o Jerônimo português. Por quê? Porque acreditava-se que a raça já determinava a ação. Então, quando você falava Rita baiana, a mulata fogosa, você já predeterminava todo o comportamento dela. Gente, só para constar, é óbvio que se for de raça é uma tremenda estupidez. É momento, o momento histórico em que a pessoa é criada. E principalmente o meio. O meio. O meio influencia. Gente, se eu tivesse que falar o mais importante para vocês, vocês têm que perceber o seguinte. Quem é o principal personagem deste livrinho, O Cortiço? O principal personagem é o Cortiço. Você vai procurar tramas, você vai encontrar dezenas de tramas e subtramas. Dá para dizer que o principal é João Romão e Bertoleza, mas existem dezenas de pequenas tramas paralelas, unidas pelo Cortiço. O Cortiço é o personagem O principal. Cortiço é o personagem principal. O Cortiço iguala todos eles à miséria. Tá? O Cortiço castra o livre-arbítrio. Eles não vão ser o que eles querem. Eles vão ser o que o Cortiço permitir. Guarde esta frase que eu vou falar agora. No naturalismo, o meio supera a individualidade. No determinismo, o meio supera a individualidade. O Cortiço, aquela existência miserável. Por isso que parte do princípio de que as pessoas que nasceram no Cortiço ficarão. Acabou o livre-arbítrio que você falou no começo. Acabou, não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, você falou no início do nosso vídeo aqui, né? E agora ficou explicado o porquê que não existe o livre-arbítrio aí. E é interessante a gente falar do meio, porque nós temos, nos 2 vídeos anteriores que nós já fizemos aqui, nós falamos sobre os autores também são frutos do meio em que vivem. Então, não é a Luiz Azevedo não decidiu assim, falar, eu vou ser naturalista. Não, o período histórico em que ele estava inserido e o meio que ele estava inserido fez com que ele escrevesse livros de tendências naturalistas, assim como José de Alencar, do romantismo. O Machado de Assis, realismo. Então cada um é fruto do seu meio. Nós vamos entrar daqui a pouco aí em Guimarães Rosa, que já é uma outra pegada, né? Experimentalismo linguístico radical. Mas é outra coisa. Que é outro contexto também. Então eles são frutos do meio, né? E falar do Aloysio, do Aloysio como se fosse nosso amigo, íntimo do cara, né? Falar do Lulu, né? Nossa, que...
Vou falar da Luísa. E falando do Aloysio Azevedo, ele é interessante a gente entender a história que ele é do Nordeste, Maranhão, o cara vem lá do Maranhão, né, vem estudar Belas Artes no Rio de Janeiro, e aí acaba, devido a problemas familiares que ele teve, ele acaba voltando lá pro Maranhão, né, a gente entender, ele aqui no Rio de Janeiro, ele trabalhou como desenhista, né, fazia caricaturas e tal. Quando ele voltou ao Maranhão, ele resolveu escrever um livro, que se eu não me engano era Uma Lágrima de Mulher, um negócio assim. E aí, depois ele acaba escrevendo O Mulato. E aí no Mulato ele acaba tendo uma grande visibilidade, porque ele foi cru ao falar sobre a questão do negro, né? E foi quando surgiu realmente a característica do Aloysio Azevedo. E devido ao Mulato, ele foi chamado para o Rio de Janeiro de volta, né, para trabalhar em alguns jornais, e aí escreveu o Cortiço e algumas outras obras e tal, e acabou, devido ao destaque dele de ser tão naturalista em falar do Brasil e falar dos problemas do Brasil, ele acabou virando até cônsul do governo brasileiro na Argentina, né? Ele foi cônsul do Brasil na Argentina. Então você vê que ele era uma pessoa muito importante, né? Extremamente culto, né? O irmão dele, Arthur Azevedo, também dramaturgo de primeiro time. Então você imagina assim, quando a gente ouve falar em Machado, José de Alencar, em Aloysio Azevedo, Guimarães Rosa e tantos outros, Carlos Drummond de Andrade, nós temos que entender que não são pessoas comuns. Só para ilustrar, para não fugir muito do assunto, Guimarães Rosa falava 17 línguas. Então você imagina, e fora as línguas que ele criava ainda, né? Exatamente. Fora o neologismo dele aí. Gente, então vamos lá, eu vou contar duas passagens aqui do livro para vocês, porque como eu falei, não é ideia contar enredo, que vão ilustrar qual é a pegada, tá, do Cortiço. Surge um personagem, mais ou menos lá pela metade da obra, chamado Jerônimo, tá? Ele é português, ó, o determinismo. O fato de ser português é importante, tá? Ele é o único que não bebe, que leva a sério o seu trabalho na pedreira, que não trai a mulher, não faz festas, até o dia que ele conhece Rita Baiana, tá? Rita Baiana, ela é retratada como a cobra venenosa da sedução. A mulata quente seduz, enlouquece o português. Chega a um ponto que o Jerônimo mata o amante da Rita Baiana, um negro chamado Firmo, que era caracterizado como um cabrito, para ficar com ela. Para vocês entenderem o que é o determinismo, gente. Tem uma parte do livro que ela é até ofensiva, porque assim, Jerônimo, como eu falei as características dele, depois do convívio com Rita Baiana, vai falar assim: Jerônimo começou a beber, tornou-se indolente, preguiçoso, parou de trabalhar, brigão, não fazia nada, tornou-se muito mais brasileiro. Olha o meio atuando sobre a individualidade. E a identidade do personagem. Tá? Né? Todas as qualidades de Jerônimo são corrompidas e com isso ele se torna mais brasileiro. Morando no meio de um cortiço, você se tornaria um membro do cortiço. E uma outra parte que é fundamental para vocês entenderem também onde que surge o darwinismo, tem uma personagem na obra chamada Pombinha. Pombinha, ela é virgem, ela sabe escrever, ela é educada, ela é branca. Uma determinada altura dela também vai surgir uma personagem chamada Leone. Ela é uma francesa. Ela é a única que conseguiu superar a vida no cortiço, como prostituição. Quando ela vai visitar o cortiço, ela se encanta com Pombinha. Essa menina linda, novinha, limpinha, porque ela é lésbica. Importante lembrar, nessa época, o homossexualismo era perversão. Século XIX. No século XIX, o homossexual era um doente, ele era um pervertido. O que acontece? Ela convida a Pombinha para ir até a casa dela. Pombinha, muito inocente, achando que vai só visitar, vai. Só que ela leva a mãe. O que Leone decide fazer? Leone, a prostituta, resolve servir um chá antes e manda bebida alcoólica na mãe da Pombinha. Não me lembro o nome, mas não é importante. Até o momento em que a mãe de Pombinha dorme. Leone fala que ela está com presentes para o quarto, presentes para a Pombinha no quarto, arrasta a Pombinha para o quarto. Sem meias palavras, ela começa a estuprar a menina. Ela arranca a roupa da menina, a menina fala não. Só que olhem a frase. Quando Pombinha começa a sentir
os cabelos de Leone na parte mais sensível de sua feminilidade, óbvio que nós estamos falando, incendeia-lhe a pólvora do sangue e ela se entrega à relação sexual. É o instinto. Não importa que ela estava sendo violentada. O instinto aflorou. Sangue é o DNA, gente. É a nossa essência. É aquilo que está dentro dela. Vai até falar que ela abre mão dos sentidos em prol do prazer. Isso é típico naturalismo. É a satisfação imediata dos desejos. O que começa como uma violência sexual acaba com uma relação consensual. E só para constar, como tudo no naturalismo pode ser um pouco pior, depois disso Pombinha descobre que pode se prostituir e viver melhor do que no cortiço. E leva a mãe junto para fazer a higiene no quarto entre um... A mãe vira faxineira. Entre um cliente e outro, a mãe ajuda... Vira um negócio de família. Vira um negócio de família. Tá historizada, mas na verdade, gente, é uma coisa cabulosa. Tá? Ou seja, não há moral. Ela descobriu que ela pode aliar prazer, o gozo carnal, com uma vida melhor financeiramente. Ótimo. Não tem problema com isso. Então é bacana a gente entender, então, como o professor falou aí, que o Cortiço ele é um retrato fiel e natural mesmo dos problemas e das mazelas da sociedade no geral, né? Então, quando a gente fala em naturalismo, que é o que o Cortiço representa, ele realmente traz essa coisa natural. A gente deu risada aqui da questão da pombinha e tal, mas isso é natural. Isso pode acontecer a qualquer pessoa. Não se fala que prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Então, existe há muito, muito tempo mesmo, né? Gente, para encerrar, tá? Segue o de sempre, parem a gente no corredor, tá? Eu, com a autorização do Lico também, eu tô pegando um livro por semana, tá? Fora da literatura do vestibular, porque ler é engrandecimento em qualquer circunstância, tá? Então eu vou começar recomendando, gente, Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Sensacional esse livro. Tá? Esse é um dos melhores livros de todos os tempos, mesmo, não é opinião minha, é a opinião de qualquer estudioso sobre a vaidade. Tá? Para quem hoje em dia batalha por likes no Facebook, hedonismo, da vaidade vã. Então, gente, vale a pena, tá? Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Terminamos por aqui. E, galera, terminamos, mas isso não quer dizer que vocês não precisem ler o livro. Bom. Isso por favor, não deixem de ler. O livro como eu sempre falo, né? Eu sempre vou com vocês nessa. O livro é pequenininho, curtinho, né? Assim como Iracema é curtinho, assim como Memórias Póstumas é curtinho, o Cortiço também é curtinho, muito tenso, várias histórias, como o professor falou. Sim. Mas a nossa fala aqui serve para que vocês tenham o gosto, queiram ler o livro e entendam o que o livro está falando, né? Então, para aqueles que possam falar assim, mas vocês nem falaram sobre as histórias do livro, realmente, que bom que nós não falamos, que esse não é o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é vocês entenderem os bastidores disso daqui, como que isso aqui surgiu, né? Porque isso aqui não é o cara não sentou numa escrivaninha e escreveu um livro e publicou. Tem uma história. Então, leiam, entendam, curtam o livro, parem a gente, mandem aqui nos comentários do YouTube. Tô sentindo falta, professor, dos comentários no YouTube. O pessoal assiste o vídeo e não coloca comentário aqui, então a gente não sabe se tá gostando, se não tá gostando. Gente, nem que seja pra falar, melhora isso. Esse cara fala muito rápido, não sei o quê. Meu, em sala de aula nós temos um domínio velho. Na internet a gente tá começando a então, por favor, o feedback de vocês é fundamental para que isso aqui funcione da forma que nós estamos pensando, que queremos que ele funcione, certo? Beleza, galera? Brigadão aí, até o próximo vídeo. Tchau!